Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Astrovisão, nosso encontro aqui no canal para falarmos como a astrologia, como o céu da semana pode te ajudar a decidir melhor e ter mais assertividade nas suas ações, tanto nos negócios quanto na sua vida. Lembrando que o objetivo da Astrovisão é trazer um panorama geral da próxima semana, baseado nos aspectos astrológicos, com foco em oportunidades e desafios profissionais, abordando o conceito da astrologia como ferramenta estratégica para os negócios. Se você é novo por aqui, esse canal é dedicado à astrologia com foco na área empresarial, que é a minha área de especialização e atuação profissional. Meu nome é Patrícia Ungarelli, sou especialista em astrologia para negócios, trabalho com consultorias empresariais e atendimentos personalizados e também sou formadora da escola online Harmonizar, onde eu ministro os cursos de formação básica em astrologia, o grupo de supervisão para a prática, o curso de especialização em astrologia empresarial e o programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos. Se você gostou da proposta do meu canal, considere se inscrever e ative o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. E mais um ciclo lunar vai terminar com a chegada da lua minguante em Aquário, trazendo aí um período profundo de reflexões e análises sobre as estratégias adotadas no último mês e o seu posicionamento de mercado. Momento de rever, presta atenção, pessoal, rever aí todo o seu modelo de negócios e o projeto a longo prazo. Enraizar os aprendizados e eliminar todas as ideias obsoletas que não estão funcionando mais. A Lua vai transitar dessa fase minguante em Aquário, que acontece no dia 20 de abril, para a fase de Lua Nova em Touro, a Lua de Prosperidade, anota, iniciando um novo ciclo lá no dia 27 de abril. Na semana de análise, ela percorre o espaço zodiacal que vai de Aquário a Carneiro, trazendo energias para inovar, para fluir e para iniciar empreendimentos e projetos. O panorama geral da semana de análise, que vai do dia 20 ao dia 26 de abril, ela começa então com essa lua minguante em Aquário, trazendo toda essa energia de revisão e de finalização. E é o momento assim ideal para ajustar as estratégias, encerrar os ciclos, preparar todo o terreno para as novas iniciativas, para esse novo momento que vai chegar. A influência de Aquário, ela favorece a inovação, a visão futurista, a intuição e a quebra e a ruptura de padrões. Ao longo da semana, diversos aspectos astrológicos muito importantes influenciam todo o panorama empresarial e culmina lá com a lua de prosperidade em Touro, trazendo uma energia bastante positiva de estabilidade e crescimento sustentável. Agora anota aí, pessoal, destaques, negócios aí em destaque. A semana vai favorecer negócios voltados à inovação, comunicação rápida e estratégica, tecnologia, parcerias não convencionais, acordos e contratos de longo prazo. Então, empreendedores e líderes que buscam soluções criativas, diferenciadas e disruptivas terão vantagem competitiva. Então, se você que tem negócios em moda e beleza, estética, branding, eventos, design de produto, arquitetura, mercado imobiliário, marketing digital, marketing estratégico e de relacionamentos, assessoria de imprensa e as consultorias de reestruturação, de gestão de crise, financeira e de RH, aproveitem todas as boas energias dessa semana. Quer saber sobre todas as dicas astrológicas que eu preparei para impulsionar sua carreira e seus negócios? Então fica comigo até o final e já compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que também vai gostar de saber como usar a astrologia de maneira estratégica. E agora, então, que a gente já teve esse panorama bem geral da semana, a gente vai começar a mergulhar mais profundamente nas dicas astrológicas detalhadas de cada dia, focadas então em como você pode aplicar essa energia ao seu trabalho e ao seu negócio. Vamos trabalhar um pouquinho então, pessoal? Alguns recados importantes que eu sempre dou aqui no começo
da nossa Astrovisão. Fazemos sempre às quintas-feiras, então seja muito bem-vindo, você que é novo por aqui, que nunca assistiu esse programa, a gente já está aí quase 9 anos fazendo isso toda semana. É um programa realmente focado nessa astrologia pautada nesse conceito de astrologia como ferramenta estratégica. Então, usamos toda essa informação para auxílio da sua tomada de decisões mais assertivas, mais objetivas, que você possa levar para o seu dia a dia. A ideia é essa mesmo. Você possa vir para a astrovisão munido de caderno, bloco, planner, agenda e anotando tudo direitinho. No final aqui da astrovisão, eu sempre compartilho a tela para a gente mostrar aqui o mapa dessa fase lunar. Sempre temos como premissa aqui a fase lunar, então é o nosso pano de fundo. Acompanhamos o movimento da Lua, que isso é muito importante. A gente vai acompanhando as fases lunares e cada fase traz dicas específicas de negócios. Então, presta atenção bastante nessas dicas de negócios pautadas na fase lunar, que é uma informação bem abrangente e muito útil para a gente ir acompanhando, muito fácil também da gente obter essas informações. Vai acompanhando, vai anotando na sua agenda. Também temos, no final, quando a gente termina aqui, olha aqui no chat da Astrovisão, depois, ou se não, olha nos nossos comentários aqui também, no corpo de informações do vídeo, temos um link para o nosso grupo VIP. Então, entra nesse grupo VIP, porque lá eu também disponibilizo um material que é um resuminho, um PDF, para você também baixar com algumas informações, alguns reforços que a gente faz aqui, que eu falo, e algumas outras informações. É sempre um acréscimo de informação. Quanto mais informação a gente tiver, melhor a gente fica cercado aí de um panorama mais assertivo para a gente poder escolher melhor as ações. Então, a ideia aqui é te munir de informações, para que você tenha bastante conteúdo para poder decidir melhor as suas ações. Essa é a ideia. Então, recadinhos dados aqui, vamos trabalhar, vamos então entrar no nosso resuminho, que é um momento importante de para a gente fazer assim um compilado, tá bom, gente? Da semana passada para a semana que vai começar, porque sempre a gente está adiantado. Então, como a gente está sempre adiantado, eu faço um resuminho que é importante a gente fazer um gancho, já que as nossas astrovisões acontecem sempre às quintas. E estou sempre falando da semana que vai entrar. Então, é importante dar um reforço de alguns aspectos que eu já falei semana passada, mas a gente reforça aqui para dar esse resumo da semana que vai entrar. Então, a gente está no momento daquele bombardeio de boas energias que eu falei semana passada e que vai trazer, começando já agora, que a gente já tem essa sexta, aliás, hoje, né? A gente já tem hoje um bom aspecto aí, Mercúrio, Netuno, trazendo toda aquela facilitação para a nossa comunicação não verbal. Então, vai anotando aí que eu vou fazer um resumo bem rápido para a gente já começar, de fato, a semana que importa aqui. Mas a gente tem um reforço aqui, uma potencialização da comunicação não verbal, portanto, do storytelling. Aproveita aí para fazer alguma publicação, alguma ação de marketing, alguma publicação, algum post que traga uma comunicação um pouquinho mais emocional, uma comunicação que envolva imagens, fotografias, vídeos, em vez daquela comunicação mais escrita, mais texto. Portanto, imagens favorece bastante em todos os tipos de negócio. Todos nós, em todos os negócios, precisamos estar aqui nessas redes sociais de alguma maneira, que são é a nossa vitrine. Em todas as redes sociais tem esse objetivo, também tem esse foco quando a gente usa as redes sociais para trabalhar, que é o meu caso aqui, que é o caso de a grande maioria aqui que está nas redes sociais, não é verdade? Em termos de negócio. Então, esse é um aspecto que favorece demais esse tipo de ação. Aproveite bastante. Amanhã, então, dia 18, a gente tem Marte ingressando em Leão, dia 19 a gente tem o Sol ingressando em Touro, então existe bastante movimentação. Dia 20 a gente tem aquela chuva mesmo de aspectos positivos, então é Vênus com Urano, é Mercúrio com Plutão, é o Sol fazendo ali um aspecto de desafio com Marte. Então, todos esses aspectos, e eu venho falando também nas redes sociais, quem me acompanha, aliás, se você não me acompanha lá no Instagram, comece a me acompanhar lá também, pessoal, tá bom? @astrologia para negócios. Muito fácil,
muito simples, você começa a me acompanhar lá, mas eu também já venho reforçando e também reforcei aqui que esses bons aspectos de Vênus, eles iriam perdurar agora nessa semana que vai entrar, na semana passada, porque Vênus ficou direto. Então, dia 12 de abril, tivemos o movimento direto, entrou o movimento direto que Vênus estava retrógrado. Com isso, alguns aspectos que já aconteceram, eles voltam a acontecer. Os bons aspectos voltam a acontecer. Então, aquela informação que favorece alguns negócios específicos, como eu falei lá no início, principalmente os negócios que envolvem moda, beleza, estética, branding, eventos, estão bem favorecidos agora, novamente. Então, aproveite, pessoal, tá bom? E o Sol ingressando em Touro reforça ainda mais, porque é um signo de Vênus, então a gente entra num período bastante venusiano, certo? Então, anota aí que isso é uma informação bastante relevante, porque existe uma ênfase, uma potencialização dessas informações, portanto, negócios que estão diretamente ligados a isso é importante a gente entender os negócios que estão diretamente ligados a isso que Vênus tem a regência, mas também, vamos lembrar uma coisa muito importante, e isso é algo que você precisa ter em mente, ter em conta. Vou explicar isso para vocês. Apesar da gente ter negócios específicos que estão na esfera de ação, vamos dizer assim, de cada astro, por exemplo, vou dar esse exemplo agora de Vênus, estamos falando de negócios específicos envolvendo as funções de Vênus. Então, por isso que eu mencionei lá no começo, voltei a falar, negócios que envolvam as funções venusianas. Temos aí moda, beleza, estética, eventos, branding, tudo que envolve o universo, inclusive, das vendas e das finanças, também setor financeiro. Esse decoração, arquitetura, design, todos esses setores têm uma forte influência, regência aí de Vênus. Mas todos os negócios têm sua Vênus interna ali, não é? Todos os negócios têm Vênus lá. Ou seja, é como se a gente estivesse falando do mapa, você tem todos os astros no seu mapa. Então, quando a gente fala de Vênus no seu negócio, e não importa qual seja ele, essa é uma outra forma da gente entender, por isso que você pode absorver essa energia também dessa outra forma. Então, de repente, você está me ouvindo aqui, está falando, eu não tenho nenhum negócio de moda, nada do que ela está falando. Então, descarto essa informação. Não! Você absorve essa informação porque dentro do seu negócio você tem essa influência e essa força de Vênus. Vênus vai reger todo o seu setor de vendas. Vênus vai falar sobre a sua relação com o seu cliente. E qual negócio que não tem isso? Todos os negócios têm vendas, relacionamento, atendimento ao cliente. Portanto, a função venusiana está presente em todos os tipos de negócio. Isso é importante a gente ter em mente sempre, tá bom? Isso é uma informação relevante, porque às vezes a gente pode descartar, nossa mente escuta aquilo e fala, não tenho nada a ver com isso, meu negócio é outro. Meu negócio fala de outra coisa. Não, o seu negócio também tem produto, tem venda, tem alguma forma de relacionamento dentro do seu negócio. Seja você relacionado com o cliente, o fornecedor, os pares, o líder, você vai se relacionar. Então, quando a gente fala em relacionamento profissional, a gente vai estudar as funções de Vênus, portanto, Vênus está presente no seu negócio, mesmo que o seu negócio não seja especificamente um negócio dentro da função venusiana, certo? Isso é muito importante. E agora sim, a gente começa a falar especificamente da semana de análise. E aí, vamos lá, a semana de análise, porque é uma semana que, começando aí com essa força de lua minguante, e é importante a gente ter isso em mente, né? A gente começa, na verdade, a semana ali no domingo, portanto, na força de lua minguante. A fase de lua minguante, isso também vale para todos os negócios, então você que está escutando, anota também, porque isso vale para todo tipo de negócio, e é o nosso pano de fundo. É a fase de revisões, reavaliações e balanço. É aquele momento que você vai analisar o seu mês, o seu ciclo que está terminando, e, portanto, vai fazer aquela autoanálise, inclusive, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, onde eu acertei, onde eu errei, o que eu tive de lucro, o que eu tive de prejuízo.
quais os acertos, quais os erros, o que eu vou levar para o próximo ciclo. Então, a gente entende mesmo a lua minguante como um momento fortíssimo de aprendizado, fortíssimo de enraizamento desses aprendizados e um momento fortíssimo de eliminação. Eliminação de tudo aquilo que não vai com você para o próximo ciclo. Então, olha como é rico esse processo de preparação, na verdade, para o próximo ciclo lunar que vai iniciar, com a lua nova e, portanto, com o seu novo planejamento. Então, aproveite a semana inteira, porque a semana inteira ela é bem propícia para você fazer todas essas revisões. Agora, especificamente em Aquário, a fase lunar minguante traz uma revisão muito específica com relação ao marketing, a todas as suas ações de marketing, a todas as suas estratégias de posicionamento de mercado. Como é que você está se relacionando com o seu mercado? Todo o seu modelo de negócio, a sua visão de futuro com relação ao que você faz, ao seu negócio, ao seu trabalho, à sua carreira. Lembra aqui que eu falo de negócio, mas isso vale para o seu trabalho, para a sua carreira. É momento mesmo de fazer aquela boa pergunta: o que, onde eu, na verdade, o que não, o onde eu quero estar daqui um ano. Vamos encurtar esse tempo, daqui um ano, vai? Em vez de pensar logo o que eu quero daqui um mês, em vez de fazer uma coisa muito imediata, onde eu quero estar daqui um ano e meio, 2 anos? Faça essa pergunta na semana de lua minguante em aquário, porque você vai absorver a máxima potência para intuir de fato essa reflexão. Então, vai ser uma reflexão profunda, uma reflexão que pode trazer para você fortes insights, portanto, ideias diferenciadas, ideias criativas, soluções para velhos problemas. Então, usa esse alinhamento, ou seja, alinha as suas ações, o seu pensamento com o que o céu está nos proporcionando, que é essa reflexão de lua minguante em aquário. Então, se visualize lá no futuro e pense onde é que você quer estar no final do ano. Que seja, já é um futuro aí, né? Um final do ano. Então, vamos alargar a nossa mente para projetar ali um certo futuro, que é a energia forte aí de aquário, um futuro, olhar para frente. Outra coisa que é muito favorável é a gente refletir, reavaliar o quanto a gente inovou o nosso negócio no último mês ou o quanto a gente não fez nada em relação ao assunto aquariano, que é inovação, busca de novas tecnologias, modernizações. Ficamos empacados no nosso negócio ou avançamos? Então, essa é uma reflexão dentro, exatamente dentro das qualidades aquarianas fortíssimas, tá bom? Essa é uma forma também de pensar. Se você está liderando, está dentro de uma empresa um pouco maior, que tem ali, por exemplo, projetos mais sociais, de responsabilidade social, se existe esse tipo de negócio dentro do seu trabalho, essa também é uma boa semana para reavaliar esse tipo de ação. Então, é um bom momento para, inclusive, reestruturar esse tipo de projeto, inovar esse tipo de projeto, de responsabilidade social, de voluntariado, ou até de criar. Se você está pensando em criar um projeto desses dentro do seu negócio, ou se você individualmente está pensando em fazer um voluntariado, ótimo, porque a semana vai fazer você refletir sobre isso, repensar, eliminar o que você não quer, eliminar os caminhos que não são os seus e ficar ali só naquilo que você realmente quer fazer. É a semana para você fazer isso. A gente inicia a semana com esta força, com essa energia. Então, vamos aproveitar esse início, esse arranque, porque é uma aceleração. Lembra também que Aquário, regido por Urano, também traz uma aceleração. Então, a gente inicia a semana no pique, inicia a semana na velocidade, inicia a semana com uma questão aí de um aumento de ansiedade, mas, no entanto, favorece todos os negócios que precisem de agilidade, que precisem dessa velocidade. Então, negócios que estão envolvidos com a logística, negócios que estão envolvidos com essa questão mesmo da movimentação um pouco mais rápido, que está envolvido com as novas tecnologias, startups também, são favorecidas até metade da semana por conta mesmo dessa fase lunar aquariana, que tem essa qualidade aí de velocidade e de quebra de padrões também, de não ficar bloqueado e de avançar. Depois a gente tem um aspecto também que vai influenciar até metade da semana, provavelmente, forte, que acontece, aconteceu acontece, na verdade, dia 20,
vai reverberar, vai influenciar toda semana. E esse pede um pouquinho de atenção, porque é uma quadratura, é Sol-Marte, é um desafio, é uma tensão entre vontade e ação, dá um pouquinho de conflitos de autoridade. Então, se você que exerce liderança, isso é diretamente ligado para você, vou falar com você que exerce liderança. Tome um pouco de cuidado, porque esse é o aspecto que traz realmente uma tendência a conflitos de autoridade, insubordinação, um pouco de agressividade, uma escalada aí da agressividade também. Então, se já existe esse potencial dentro do seu negócio, se você já trabalha num ambiente que já tem isso naturalmente, é uma semana que propicia um aumento disso. Se isso já é natural no seu trabalho, é uma semana que pode ficar um pouco mais forte. Se você não tem isso no seu trabalho, então fique atenta, porque as pessoas, as individualidades que têm uma tendência a esse tipo de energia, pode explodir numa semana como essa que traz um céu com isso. Tá bom? Então a dica prática aqui é que você mantenha uma certa calma, evite esse bater de frente com as pessoas que você sente que tem essa tendência, porque realmente é conflito. Então bater de frente aí com uma ordem dada, com uma questão hierárquica, é isso daí, é uma tendência a ter conflitos, tá bom? Principalmente ligado à questão de autoridade, que é os astros que estão envolvidos nisso. Por isso que pode gerar uma certa agressividade. Por outro lado, essa força aí também dá uma energia muito legal para decisões rápidas, objetivas, incisivas. Então, dentro desse aspecto, também é possível utilizar a mesma energia que pode causar atritos e conflitos, é a mesma que vai te ajudar a decidir rápido, a decidir com mais objetividade, com mais eficiência, sem ficar analisando demais algo e com aquela assertividade. Então, olha que interessante, se a gente canaliza de uma forma, é, vamos dizer assim, sem essas paixões ali egóicas, a gente consegue enxergar o problema como ele é, tira um pouco essa coisa do ego, enxerga aquilo, vai de encontro à solução do problema. Aí a questão fica um pouco mais fácil de usar de forma positiva. Quando aquilo fica uma coisa muito do ego, de posição, porque eu acho, porque eu penso, porque eu quero assim, tendência a conflitos, ok? Depois, dia 23 de abril, a gente tem outro conflito, que é um conflito também com o Sol. Então, a gente vê que a semana ela envolve aspectos fortes de desafio com liderança. Então, você que exerce liderança, ou você que tem amigos e amigas que exercem liderança, pode compartilhar já esse vídeo com o seu amigo aí, com a sua amiga, e leve essa informação para mais pessoas, para que essas pessoas também possam escutar essas dicas e se preparar para uma semana que tem uma tendência a existir conflitos de autoridade de poder, porque esse é o conflito agora, Sol-Plutão, de poder. Conflitos de poder, jogos de poder, exigência aí de transformação bastante profunda, e os desafios estão todos envolvidos com o controle, com o poder, com a radicalização, com a fixação de posição, né? Aquela questão, eu tô aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira e eu mando em você, eu domino você. Então, nas relações profissionais, portanto, dentro de ambientes profissionais, ou seja, dentro do seu negócio, como é que isso se, em termos práticos, se você está planejando essa semana fazer alguma negociação muito importante, vai preparado. Prepara bem essa sua negociação, essa sua reunião, porque é uma tendência a ter problemas nessas negociações. Portanto, a gente está com alguma questão forte nas negociações. No entanto, usando de uma forma positiva toda essa energia também te dá um poder e um controle sobre a negociação, desde que seja envolvido um objetivo de bem comum, onde todos vão sair ganhando na negociação, ou seja, exercício do poder para um bem comum. Porque a tendência de usar o poder para si próprio, portanto, de forma egoísta, também é grande. E aí entra os conflitos, e aí entra os problemas. Então, foca na estratégia, nessa estratégia de longo prazo, na estratégia onde você está com um objetivo um pouco mais abrangente. Se você lida com pessoas o tempo todo, não adianta pensar só em você. Não adianta só pensar numa negociação onde só uma pessoa ali está sendo beneficiada, porque você sempre depende das relações, a gente depende sempre das pessoas.
Então, nos nossos trabalhos, nos nossos negócios, é muito importante isso. Então, a gente precisa evitar os aspectos mais desafiadores aí dessa conjuntura aí, porque a gente pode estar envolvido com manipulações, pode estar envolvido com as questões de ética, então, aspecto que pede atenção, tá bom? Se você tem negociações importantes essa semana, vai preparado, não é evitar. Se você não pode evitar, não tem como evitar. Então, bom senso aqui. Mas se você pode evitar, então passa para outra semana, que ótimo. Se você não pode evitar, se prepara bem, tenta se isentar ali, não é, de julgamentos, tenta ir bem preparado para que a sua estrutura, ou seja, seu ego, não entre no jogo aí do poder, nesse jogo de poder, de manipulações, que aí você se envolve ali e perde a razão, perde o foco, perde tudo. Tá bom? Conflitos à vista. Vamos tomar esse cuidado. 25 de abril a gente tem outro aspecto que a gente pode usar as duas visões deles, tá bom? Que é Vênus conjunção Saturno, que é um aspecto que traz bastante estabilidade nas relações, então já é um aspecto que traz um pouco de concentração, de maturidade. Aliás, pede isso, inclusive maturidade, um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma. Talvez segure um pouco mais o processo de venda, não dá aquela velocidade toda do início da semana. Então a gente inicia a semana com bastante velocidade. Velocidade, ansiedade de vendas, de fazer as coisas, de começar. Mas ao longo da semana vai diminuindo, vai segurando. Então, se você precisa tomar decisões onde precisa de bastante agilidade, mais rapidez, mais velocidade, usa os dias da semana, os primeiros dias da semana, até metade. Porque no dia 25 em diante, a gente já tem esse aspecto Vênus-Saturno que segura, esfria um pouco mais. No entanto, traz o quê? Traz exatamente essa energia de maturidade, paciência, estabilidade. Então, estabilidade nas relações, nas finanças, uma certa calma, é excelente para fazer reuniões onde precisa dessa coisa da paciência, onde precisa analisar todos os pontos do contrato, onde precisa analisar todos os lados da situação com bastante coerência, discernimento, e facilita também todo tipo de contrato ou venda que envolve volumes grandes de dinheiro, mas que são contratos de longo prazo. Tudo que está envolvido com longo prazo é beneficiado com esse aspecto. Então, bom para contratos aí de longo prazo. Se você precisa fechar alguma coisa, algum contrato, um orçamento que vai envolver não uma coisa imediata, vou comprar, já vou ter, mas algo que vai perdurar, muito bom. Assim como uma consultoria, por exemplo, que você fecha e vai manter uma assessoria por um bom tempo é um aspecto que favorece. Por isso que no início ali da sua visão, considerei negócios em destaque as consultorias, porque esse é um aspecto que facilita o tipo de trabalho que vai envolver o quê? Uma assessoria ao longo do tempo. Certo? Uma dica prática aqui para você: reforça essas parcerias que são sólidas, que são duradouras, mas revise também os contratos, porque é outra força boa de revisão. Saturno e Vênus ajuda também a ter essa paciência para fazer as coisas dentro da regra, tudo muito certinho, sem atropelar etapas. Então, quando a gente tem essa energia, é bom para a gente fazer revisões, descobrir erros também, muito bom. Foque nas ações, por exemplo, que gerem aquele valor bem duradouro. Então, busque, por exemplo, ações que você trabalha essa ideia do valor de agregar um valor a um valor duradouro. Então, é muito bom também traçar algumas estratégias. Vamos lembrar que 25 a gente já está na força da lua nova. 25 de abril a gente já vai estar na força. Então, 27 de abril é a lua nova, 25 a gente já está na força de lua nova. Então, foca nessa questão do valor duradouro, desse valor agregado, e vamos já pensar, por exemplo, em trabalhar a sua clientela antiga, os seus clientes fiéis, aqueles clientes de longa data. Então, planeje ações, estratégias para esses tipos de clientes, não aqueles novos clientes. Então, não é a conquista de novos, mas é a manutenção dos velhos clientes, agregando um valor para estabilizar mais ainda essa relação, para perdurar mais ainda na linha do tempo. Depois, 26 de abril, a gente tem outro grande desafio. Vocês estão percebendo
que é uma semana de bastante desafio, não é? Bastante, por isso que no início também falei, uma semana de bastante movimentação astrológica que lógico impacta em todo esse ambiente empresarial. A gente tem é que se preparar. A gente tem dia 23 de abril outro aspecto que realmente impacta a questão dos conflitos por posicionamento, talvez agressividade, conflitos intensos envolvendo poder, Marte oposto a Plutão. Depois eu mostro tudo isso ali no nosso mapa, que eu vou colocar para vocês, vou compartilhar a tela, e é também um aspecto que pede que traz uma necessidade de transformação radical, talvez, pede mesmo assim uma necessidade até de transformar comportamentos, mas não é um aspecto muito fácil, e, portanto, a mesma recomendação daqueles outros dois com relação à liderança. É um aspecto que envolve a questão de conflitos de poder, conflito de território. Então, se você tem esses conflitos onde você trabalha, ou se você, como líder, percebe isso nos seus liderados, crie estratégias aí essa semana para isso, especificamente para isso, porque é problema de território. Então, a sensação de ameaça, de se sentir ameaçado, e, portanto, antes de eu me sentir, eu já vou e ataco, é tipo assim. Então, isso numa questão profissional é conflitante. Às vezes até entra aqueles climas, por exemplo, que se tornam maléficos dentro do ambiente. Então, aqueles climas meio de terror ali dentro do ambiente. Então, e que não é muito difícil acontecer, né, gente? A gente sabe que não é tão difícil acontecer nos ambientes corporativos. Então, pensa nisso, o que você pode fazer, porque a semana traz essa força e esse conflito aí. Então, vamos pensar nisso. Por outro lado, ó, e favorece muitos negócios que envolvam mesmo essa necessidade de usar uma energia de estratégia mesmo e de liderança estratégica, principalmente liderança estratégica de pessoas. Então, líderes que são líderes, gestores de pessoas, ó, é uma energia boa para isso. Desde que a gente, de novo, tenha como foco o bem comum, onde todos estão sendo beneficiados. Porque se for, eu quero me dar bem na história, aí a gente está numa posição que provavelmente pode trazer conflito mesmo. Então, o que que a gente tem que fazer? Evitar confronto assim direto, né? Principalmente na questão mesmo do exercício do poder e focar na solução estratégica, na solução e não na questão pessoal, tá? Então, usar a energia mesmo para transformar os desafios ou as dificuldades ou os problemas que estão envolvendo ali em oportunidade. Porque essa força, ela também é aquela que transforma o negativo em positivo. Então, aquilo que parece tão difícil, ou aquela solução que não vem, por exemplo, aquele problema que é insolúvel, a sensação que dá, que não dá para resolver, que não tem jeito de resolver, então, esse é o aspecto que te traz a solução, mas você precisa focar na solução e não nas pessoas, no problema, nas mesquinharias, no disque-disque, entendeu? Nos egos, porque aí é problema mesmo, e é confusão, e é conflito. Então, foca ali na solução, que vai vir a estratégia ou a possibilidade de transformar. Então, lógico que negócios estratégicos, principalmente aquele que eu falei no início, que são as consultorias que envolvem, por exemplo, gestão de conflito, são beneficiados com esse aspecto na semana. E são beneficiados com aqueles outros também difíceis, porque esses tipos de negócio, pessoal, eles envolvem uma necessidade mesmo de enfrentamento. Quem trabalha numa área dessa está o tempo todo apagando incêndio, não é verdade? Está o tempo todo confrontando com problemas difíceis. Não é o tempo todo ali amenidades, é o tempo todo tendo que apagar incêndio. Então, precisa, às vezes, de energias que são mais radicais, mais transformadoras, que buscam o tempo todo ali aquela energia do nosso âmago mesmo para poder enfrentar. Portanto, quando acontecem esses aspectos no céu, e todos esses tipos de negócios são beneficiados. Se você conhece alguém, então, que tem esse tipo de negócio, se você tem esse tipo de negócio, é para você mesmo essa semana, tá bom? Lembrando da recomendação de não focar para você exatamente, mas foca no que você está objetivando, aquilo que está na sua frente, porque aí vai dar mais certo, tá bom? E a dica bônus, a gente tem sempre a dica bônus aqui, que é a dica bônus da segunda, portanto, ali no dia 28, lembrando ali também, gente, que o dia 27 é o dia
da lua nova. Lógico que isso é o tema da próxima astrovisão, mas anota aí já no seu plano e na sua agenda, dia 27 é o dia da lua nova, portanto, uma lua nova é sempre o período de planejamento, mas ela não é uma lua nova qualquer, é uma lua nova de prosperidade, uma lua nova no signo de Touro, o signo que traz aquela força maior dessa função lunar, que é a função de fertilização. Olha que bom, olha que legal. Portanto, você tem ali um encontro marcado comigo na próxima astrovisão para a gente conversar sobre esse assunto, tá bom? O assunto de lua nova em Touro. E dia 28, a dica bônus da segunda-feira é a Lua que vai estar ainda no signo de Touro, mas a conjunção com o planeta Urano. Então, é um dia de energia de crescimento, energia de prosperidade, mas tem aquela pitada de inovação. Então, existe muita fertilidade nos seus insights. 28 de abril é o dia para você anotar na sua agenda agora, já anota agora. Já pega aí, anota agora, que é um dia próspero de insights, de ideias inovadoras e ideias que podem se frutificar, podem fertilizar, frutificar, e crescer ao longo do ciclo lunar, porque estamos numa lua nova, que é o momento de semear. É o momento onde você semeia suas intenções para tudo que você quer realizar ao longo do mês. Sendo assim, então, a gente tem uma força muito grande de potencialidade para ser semeado nesse dia, o dia que a gente tem esse aspecto no céu. Insights, desejos e intenções que você quer que realize, principalmente se forem coisas novas, diferentes que você nunca fez, coisas que você está almejando há muito tempo e não consegue, coisas que você precisa romper padrões, coisas realmente diferenciadas e novas, porque isso está na qualidade, na energia de Urano, que vai estar aí junto com essa lua nova no signo de Touro. Então, aproveita para lançar os seus novos projetos, suas novas ideias, buscando dentro de você aquela motivação que já vai se alinhar logo nesse dia com tudo que você quer realizar no mês. É o dia muito ideal para você fazer essa, é um trabalho interior. Lembra que nos nossos trabalhos e nas nossas empresas, são pessoas que estão atrás de tudo isso. É você que está atrás de tudo isso. E você não é uma pessoa separada quando você chega em casa, quando você chega no trabalho. Você é a mesma pessoa. Você é um ser complexo. Então, entenda isso. Isso é muito importante. A gente não tira a sua roupinha, chega em casa, pega a roupa do trabalho, volta do trabalho. Você não é duas pessoas, você é uma pessoa, né? Então, essa busca por um entendimento de quem você é amplia a sua consciência para aproveitar melhor os seus talentos, suas potencialidades. É isso que dá o acerto depois. Quando a gente fala assim, quero acertar, quero fazer escolhas assertivas, quero ter sucesso e resultado, de onde vem isso? Não vem lá de fora. Vem do tanto que você consegue aproveitar o que tem aí dentro. Então, essa é a dica. Essa é a dica para você alinhar o que tem dentro, que são as suas motivações, com tudo que você quer realizar fora. E quando você faz isso, você está aumentando, potencializando as chances de conseguir. Então, não é bom? Isso é ótimo. E é o que acontece em toda lua nova. Só que uma lua nova em touro, que é o signo de prosperidade, com uma ajudinha de Urano ali, que é um planeta que traz a inovação, a renovação e coisas novas, fica um pouco melhor. Então, tem que aproveitar. Anota já na sua agenda que é o dia para você fazer isso, tá bom? Então, uma mente analítica, ó, que legal a gente tem aqui também, para estruturar ideias, para planejar essas transformações profundas, tudo que você quer que aconteça ao longo desse mês. Então, 28 é um dia muito bom, além de ser uma segunda-feira, que é sempre um dia bom para começar a semana também e para fazer algum planejamento. Só que não é só um planejamento da semana, é do mês inteiro, do ciclo lunar que está começando. Muito bem, vamos então agora para o nosso compartilhamento de tela e a gente vai colocar aqui para você poder visualizar, entender a ferramenta aqui que usamos. Lembra que aqui a ideia, o conceito é usar a astrologia como uma ferramenta estratégica, mas para isso a gente tem que usar dados, dados concretos e uma ferramenta concreta. Não é uma ideia aleatória, não estou pegando ideias que vêm na minha cabeça. Não, estou fazendo uma análise de algo que está acontecendo de fato no céu. E aí a gente precisa de alguma ferramenta que mostra o que está acontecendo no céu. E aqui a gente tem a fotografia, não é? Dessa semana, que é a ferramenta da lunação, né? Então a gente faz sempre, faço isso com vocês. A gente vem seguindo o mapa da lua nova, o mapa da lua minguante, que, portanto, é uma ferramenta de análise, é uma das que a gente usa. Eu uso aqui com vocês
na astrovisão esse tipo de ferramenta de análise. E o mapa da Lua minguante, que é esse mapa, exatamente esse, então a gente tem a Lua em Aquário, a gente tem aqui, é, temos aqui a quadratura com o Sol, temos a oposição com Marte e temos a outra quadratura aqui com Marte. É isso daqui, isso. O Sol com Marte. Enfim, esse quadrado aqui é aqui, isso, exatamente isso. É, eu acho que eu falei alguma coisa aqui para vocês. Eu acho que eu falei o nome do planeta. Estou falando aqui, pensando num, falando um outro. Estou acelerada aqui, gente, tá? Então, eu estou falando aqui de um planeta e estamos falando de um outro planeta, né? Enfim, vamos, vamos continuar, que eu vou explicar aqui para vocês. Então, a gente tem Plutão junto com a Lua e temos Urano em Touro, tá bom? Pra não fazer a confusão aqui. Urano no signo de Touro, que é justamente onde está o Sol, trazendo aquela força da inovação, é porque o Sol ingressou no signo de Touro, onde está Urano, e eu estava falando da Lua com Urano. Não, a Lua com Plutão e Plutão no signo de Urano, tá bom? Então, só fazendo aí uma ressalva para retificar o que eu falei, porque eu usei o termo Urano, mas não é Urano, é o Plutão, planeta, tá bom? É que ele está no signo de Urano, então fui além, né? Comecei a falar diretamente de Urano, que é o dispositor de Plutão. Não, Plutão aqui, tá bom? E o que dá mais intensidade ainda em toda essa força de eh, de inovação, essa força toda de mudanças, tá bom? De transformação e de intensidade. Quando essa lua, então, chegar aqui na lunação, aí nós vamos ter o Urano em participando e junto com a lunação, tá bom? Então, nesta lua minguante, quem participa diretamente é o Plutão, que está no signo de Urano, tá? Isso é coisa técnica, mas é para exemplificar, porque a gente também tem aqui no canal bastante gente que estuda astrologia, não é verdade, gente? Então, aos estudantes aqui, estou retificando para vocês entenderem que eu avancei aqui no negócio e fiquei falando do dispositor, ok? Então, a lua minguante é aquela que a gente tem a quadratura, ela vem na sequência, então ela começa ali junto ao Sol, vai na Lua se movimentando, ela vai ao ângulo de 90 graus, então tivemos aquela Lua crescente em Caranguejo, depois tivemos aquela Lua cheia em Balança, e aí a Lua minguante no signo de Aquário, para depois fechar o ciclo ou iniciar um novo ciclo, de novo aqui, aí sim já na Lua nova em Touro, tá bom? Iniciando o ciclo onde todo mês ela está iniciando num novo signo, tá bom? Isso é importante aí a gente saber. Essa lua minguante, além dela ter todas aquelas características, todos esses aspectos que falamos aí ao longo da semana, ela tem então a tal da oposição, que foi onde eu finalizei os aspectos Marte e Plutão envolvido nessa lua minguante. Então, a semana, gente, é uma semana marcada com essas forças assim bem radicais de conflitos de autoridade, de poder e de controle. Por isso que é uma semana que tem a tendência de trazer esses desafios na área dos relacionamentos, exatamente com as brigas de poder e os conflitos de autoridade. Porque temos os astros envolvendo aqui os conflitos de autoridade marcados no mapa da lua minguante. Por isso que ao longo da semana os aspectos acontecem nos dias aí exatos, que foram os dias que eu pontuei para vocês. Então, está marcado no mapa da lua minguante. Não é uma semana muito light, sabe? Aquelas semanas que são semanas mais fáceis, mais light de viver, as semanas que são um pouco mais pesadas, que trazem desafios. Mas toda semana que tem aspectos assim, também são as semanas que trazem mais combustível, mais energia para a gente fazer as coisas que a gente precisa. Então, essa é uma forma de entender os famosos aspectos negativos que a gente tem no estudo da astrologia, quando a gente vê vermelhinhos aqui. E as pessoas falam: oh, meu Deus, aí tem uma quadratura, tem uma oposição. Então, mas a gente tem que desenvolver, pelo menos aqui dentro desse canal, pelo menos dentro do meu trabalho, e é isso que eu tento passar aqui para vocês, uma visão de utilidade. Aqui a gente trabalha com a astrologia como ferramenta estratégica, não importa se o aspecto é positivo ou negativo. Como é que a gente usa essa energia disponível?
porque ela está ali. Eu querendo ou não, eu gostando ou não, Marte vai estar em oposição a Plutão. Eu gostando ou não, eu querendo ou não, Marte vai estar em quadratura ao Sol. E agora? Então eu não faço nada naquela semana porque está ali no céu. Então, essa visão, que é a visão que eu discordo, lógico, porque no meu trabalho não dá para trabalhar dessa forma, a gente trabalha exatamente com essa ideia. Como eu posso usar? Eu vou mapear o meu cenário. Então, isso está no céu, tá bom. O que que eu vou fazer? Como eu vou me preparar? Vou saber o que tem antes, por isso que a gente faz uma astrovisão com antecedência mesmo aqui, falando sobre o que vai acontecer, justamente para a gente se preparar. Então, sabendo disso, ok, se eu tenho uma reunião, por exemplo, dando um exemplo prático para vocês entenderem como aplicar. Se eu tenho uma reunião marcada, importante, de negociação, com players ali importante na mesa, justamente numa semana onde tem isso aqui, então eu tenho que me preparar. Eu não posso ir de peito aberto, eu não posso ir achar que tudo bem. Ah, mas eu já conheço essas pessoas, ok. Conhece? Mas a gente ainda não conhece esse céu que vai chegar. Então, a gente não conhece o céu que vai chegar. Então, mesmo conhecendo as pessoas, mesmo já sabendo como elas são, como elas falam, como elas agem, vai preparado. Porque aí você vai extrair uma experiência melhor daquela situação. Vai preparado. Estuda melhor o seu cenário, estuda melhor o assunto que você vai falar, estuda melhor as pessoas que vão estar com você. Estuda melhor o negócio do seu par ali que vai estar com você, o negócio do seu concorrente que vai estar ali tentando ganhar também a parada, né? Tentando ganhar aquela concorrência, por exemplo. Ou seja, estuda, se prepara, aprofunda. Nada nessa semana é superficial. É tudo muito profundo, muito intenso e muito radical. Então, a força de conseguir as coisas também é muito grande. Mas também a força de pôr tudo a perder também é muito grande. Então, o que que você escolhe? Essa é a história, né? O que que a gente escolhe? A força de conseguir é muito grande, a força de perder tudo também. Não é uma semana de meio termo. É uma semana de tudo ou nada. Então, quando a gente está muito mais preparado, o nosso tudo é mais garantido. Quando a gente vai para uma semana dessa sem preparar nada, o nada está mais garantido. Tá bom, gente? Então, esse é o recado que fica aí para vocês. E agora a gente vai pôr o nosso quadrinho aqui de dicas. Eu também estou fazendo isso com vocês para deixar um resuminho, assim vocês podem dar o print aí na tela, que é justamente um resumo, né, da nossa semana. Então a gente tem uma semana de revisão, de finalização. É um momento ideal para ajustar. Toda semana de lua minguante é sempre um momento ideal de ajuste, portanto, ajustar estratégias de marketing, rever o modelo de negócio, excelente para rever e para romper esse modelo se ele não estiver funcionando e para trazer elementos novos ou novos modelos, tá? De gestão, novos modelos aí. Encerrar ciclos, lógico, né? Preparar o terreno para esse novo ciclo que vai chegar. A influência de Aquário ela vai favorecer a inovação, uma visão futurista e a quebra desses padrões, a ruptura dos padrões. Os negócios em destaque, fazendo ali um resumo também, a inovação, tudo que se refere à inovação, comunicação rápida e estratégica, aquela questão da movimentação no início da semana, velocidade, a tecnologia, lógico, está envolvido fortemente aí a tecnologia, as parcerias não convencionais, isso significa que pode acontecer novos tipos de parceria. Portanto, ali, ó, novos modelos de negócio envolvendo parcerias. Que interessante, né? Acordos e contratos de longo prazo, tá? Isso é um resuminho, uma síntese dos negócios que podem estar em destaque em qualquer área, né? Todas as áreas que envolverem esse tipo de negócio. Empreendedores e líderes que busquem, né, solução criativas, diferenciadas e disruptiva, eles têm vantagem competitiva em cima de outros que vão ficar ali sempre pensando igual, ou no passado, ou um pouco mais retro, ideias mais tradicionais, né? Então, ideias assim mais tradicionais não ficam muito favorecidas nessa semana. Na próxima semana ficam, mas nessa agora não, tá bom? E aí, algumas dicas. Aproveite a energia dessa lua minguante para revisar, finalizar projeto. E as ações de marketing, o seu plano de marketing, seu projeto de marketing. Foque nos ajustes, mudanças, melhorias, no modelo de negócio e na lapidação da sua visão de futuro. Aquela perguntinha reflexiva que eu deixei aqui para vocês. Onde eu quero estar daqui X tempo? Mas não põe um tempo muito curto, não. Não põe um mês, 2 meses. Põe um tempo um pouco mais longo, pelo menos um ano, ou até pelo menos final do ano, tá? Nada muito curto, porque aí não é aquário.
não é aquário, tá? Tem que deixar um pouquinho mais longe. Explore as parcerias inovadoras e estratégicas, novos tipos aí de parceria, com foco na renovação do departamento de vendas. Lembra que eu falei que Vênus está forte, que vai valer e vale para qualquer negócio? Então, pense nisso. Explore parcerias inovadoras e estratégicas com foco na renovação do seu departamento de vendas. O que você pode fazer de novo naquilo que você faz sempre, o seu processo ali de venda, de atendimento, soluções criativas para essas atividades de vendas. Comunicação estratégica, análise profunda de problemas, o aspecto que fala disso é muito importante mesmo, tá bom? De profundidade. Então, é ideal do quê? Para quê? Para pesquisa de mercado, para negociações diplomáticas, negociações difíceis. Esse também é aquele aspecto que ajuda a gente nos conflitos, principalmente aquela questão de gerenciar crises e problemas mais sérios mesmo. E os acordos comerciais. A energia assertiva da semana, ela pode ser canalizada para resolver aqueles problemas bem específicos, com firmeza, objetividade, racionalidade também. Mas a gente tem que tomar uma atenção, um cuidado, porque é a mesma energia que traz a tendência de conflito de autoridade, as tensões nas disputas de liderança. Os desafios de poder e transformação profunda também podem exigir mudanças estruturais, provavelmente vão exigir, mas também eles abrem caminho para as novas estratégias e soluções inovadoras. Então, a gente é pressionada, de um lado, para transformar de forma radical, para mudar as estruturas, para não ficar aquilo que estava antes, então, vir abaixo alguma estrutura. Por outro lado, e a gente fica resistindo a isso, por outro lado, existe uma força enorme de conseguir isso se a gente assumir aquilo. Não tem muito meio termo, é tudo ou nada. Energia de estabilidade nas relações e finanças vão criar oportunidades para firmar parcerias sólidas mesmo e revisar, por exemplo, contratos antigos, resgatar talvez clientes antigos. Então é ótimo para quê? Para focar nessas ações que vão gerar valor para os seus clientes num longo prazo. Cultivar, na verdade, as relações. É uma energia muito forte de construção de relação. Então, as ações de marketing também podem estar pautado nessa ideia, construir relação. Não é só buscar clientes novos o tempo todo, mas pensar em manter e construir as relações a longo prazo. Conflitos de poder com tendência a crises, né, escalada de tensões que exigem aí respostas estratégicas, um bom momento para usar essa energia de superação dos obstáculos e implementação também das mudanças positivas. Então, aqui eu procurei dar um resuminho de tudo que eu falei, lógico que sem usar o astrologuês, porque fica mais difícil falando do astrologuês, deixar só o resumo, para vocês entenderem às vezes que a gente fala de um aspecto, mas esse mesmo aspecto dentro da utilização para os negócios, ele pode ser usado entendendo o aspecto, tendo consciência do que está no céu. Isso é o primeiro ponto. Primeiro tem que ter clareza. Primeiro a gente tem que entender o que nós estamos falando aqui. Tendo clareza, tendo consciência, a gente tem sempre essas duas vias de atuação e de escolha. Ao mesmo tempo que eu sei que pode gerar um conflito enorme, se eu tiver uma atitude aqui, quando eu preparo esta atitude com a consciência, não é? Com devida consciência e toda aquela preparação, eu também uso a mesma energia para dar um foco mais positivo naquela questão. A mesma energia, o mesmo aspecto, tá? Isso é super importante. A gente tem que também ter um cuidado com os desafios de fixação. Fixação é a gente ficar naquele mesmo ponto e ter uma certa dificuldade de inovar. Então, é uma limitação na inovação, porque da metade, na verdade, do final da semana em diante, a gente tem aquele aspecto que traz aquela necessidade de uma certa estabilidade. Ajuda aqueles contratos de longo prazo, mas não facilita os processos de inovação, principalmente aqueles mais rápidos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu falei, tudo que for mais rápido e que exigir aquelas questões de inovar, de renovar mais rapidamente, vamos usar até metade da semana, porque da metade em diante já começa a entrar uma dificuldade, ou seja, muda o foco de energia, começa a usar, vir aspectos para fazer outras coisas. Então, num planejamento, já que a gente sabe isso, a gente usa o início da semana para essas ações que exigem isso, e deixamos o resto da semana para as outras coisas. E a lua de prosperidade em touro, no próximo ciclo de lunação, 27 de abril, vai inaugurar então um período de crescimento, de inovação, oportunidades ideal para lançar
os novos conceitos, os novos projetos, as ações de sustentabilidade. Eu vou falar mais disso na Astrovisão da semana que vem, mas você que está aqui sabe das informações antes. Esse é meu objetivo com você, justamente te deixar ciente das coisas. Então, já anota aí na sua agenda que começa um período a partir dessa lunação em touro que vai reforçar negócios que envolvam esse tema, sustentabilidade, ESG. Você conhece pessoas, trabalha nessa área, tem amigos e amigas, pode chamar já para a próxima Astrovisão. Aliás, já chama para se inscrever no canal, para ativar sininho, para estar aqui comigo acompanhando isso, porque toda semana falamos, trazemos a informação, informações assim bastante pertinentes para o seu negócio, para a sua vida, para te ajudar justamente a ter esse panorama e com isso ampliar, né, a sua clareza, trazer mais clareza para você poder decidir as suas ações, as suas estratégias nos negócios, na sua vida, para você saber por onde você está andando. Porque essa é a ideia da astrovisão, ser uma bússola para te guiar no seu caminho, para as suas ações e as suas estratégias. É exatamente esse uso astrológico que eu trabalho na minha vida. O meu trabalho é esse do ponto de vista de trabalho mesmo, né? As minhas consultorias, os meus atendimentos, é exatamente o que eu faço. Então, aqui é o que eu trago toda semana de uma forma ampla, geral, para vocês. Agora, se você quer acompanhar mais profundamente isso comigo, então entra lá no grupo VIP, que eu vou deixar aqui nos comentários o link para você entrar e acessar, porque lá também você tem o seu presente. Terminou aqui a Astrovisão, você vai lá e baixa o seu resumo. Temos um resumo, você baixa e lá fica tudo bonitinho, estruturado, organizado, as informações do seu resuminho da semana, o resuminho da Astrovisão. Além disso, a gente tem outra coisa que é muito legal, e aí eu vou deixar o meu convite para você conhecer também, que temos um clube de assinatura, Astrovisão. Um clube de assinatura Astrovisão Premium, que além da gente ter tudo isso, que é o relatório semanal, o resumo da semana, todas essas informações, a gente tem uma mentoria por mês, ao vivo, comigo. Então, conversamos, interagimos neste clube de assinatura e depois você tem acesso à gravação, lógico. E aí, nesta mentoria, o que a gente faz aqui, de uma forma mais ampla, mais geral, lá a gente faz de uma maneira mais personalizada. Você leva seu mapa, você leva o seu negócio, você leva suas dúvidas, você leva a sua agenda, você leva o seu planejamento, e durante 2 horas ali a gente faz. Essa assessoria, onde eu também vou dar o panorama, só que não é o panorama da semana, é do próximo mês inteiro. Então, você tem um mês de antecedência, com todas as informações de um mês de antecedência. Então, você tem um panorama mais amplo com um mês de antecedência, ou seja, mais facilidade ainda para planejar todo o seu mês. E depois vai acompanhando também semana a semana. Isso é para realmente te dar todas as ferramentas necessárias para que o seu planejamento, as suas ações, as suas estratégias, de fato, estejam alinhadas com os movimentos do céu. Dessa forma, mas por que que eu teria que estar alinhado com o céu? Porque a gente aumenta as possibilidades de acerto. Então, fica a seu critério, né? Reflete aí por que que a gente precisaria estar alinhado com o céu. A gente aumenta as nossas possibilidades de acerto. Quando a gente vai de acordo com o fluxo, naturalmente chegamos ao mar. Quando a gente fica lutando contra a correnteza, no rio, a gente não vai chegar no mar. Pensa nisso, tá bom? Vou deixar essa reflexão, já que é a lua minguante é a semana de reflexão. Então vamos refletir sobre o porquê que a gente deveria utilizar a astrologia para guiar a nossa vida, não é? As nossas ações, porque estamos nos alinhando aos fluxos naturais, e com os fluxos naturais, nós nos alinhamos porque nós somos natureza. Ou você não está inserido aqui na natureza? Nós também somos natureza. Nós também estamos conectados a um sistema maior. Nós fazemos parte de um sistema maior que a Terra. A Terra e o sistema solar fazem parte de um sistema maior ainda. Portanto, tudo está conectado. Então, ao entender isso, a gente acessa uma dimensão maior desse viver.
E quando a gente faz isso, a gente está num alinhamento, as possibilidades de perceber as coisas, de perceber, de utilizar as potencialidades, aumenta sim muito. Então é essa a ideia, tá bom? Então fica aqui a ideia aí de por que usamos a astrologia para guiar os nossos negócios, as nossas vidas, né? Todas as nossas vidas, os nossos negócios. E a gente se encontra na próxima semana, na próxima Astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essa. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que vai influenciar sua vida e os seus negócios.